Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Spanenka. O meu nome é João Blanco, estou acompanhado do habitual João Gil e connosco hoje temos Francisco Guimarães, comentador e bom vivan. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho de mercado, visto que estamos na chamada Silly Season e não há muito futebol para ver, no fundo. Temos um bocadinho de Europa Sub-21, que já comentámos bastante no último episódio, e nos Spaces lá no Twitter, que o Gil fez o favor de participarem muito bem. Vamos começar por mercado, portanto, se calhar começando pelos três grandes. Francisco, vou-te perguntar, de nomes já confirmados, acho que a principal questão e a principal estrela é mesmo Kočko, não é? Ou como raio se pronuncia? Orkun Kočko. Kočko, pronto. Sou eu, penso eu. MVP do campeonato holandês veio para o Benfica. Duas perguntas. Em primeiro lugar, que tipo de impacto é que ele pode ter no Benfica? E segundo, se achas normal no futuro ser cada vez mais natural para a nossa liga conseguir ter este poder atrativo de ir buscar, por exemplo, o MVP do campeonato holandês, que se calhar o passo natural era já dar o salto tipo a uma Premier League ou para uma La Liga, etc. Bem, em relação ao impacto que vai ter, eu acho que será sempre tremendo, a não ser que haja algum problema de adaptação. Eu não acredito que um jogador com esta qualidade, com esta margem de progressão, ainda por cima no modelo de jogo bem trabalhado por Schmidt, não acredito que não tenha impacto. Era dos jogadores com mais margem de progressão para entrar, como disseste, noutros mercados, e portanto eu acho que é uma excelente contratação para o Benfica e para o campeonato português é um ótimo acrescento. Eu não sei se a tendência será essa, ou seja, da Liga Portuguesa conseguir seduzir jogadores deste nível. Eu acho que estamos a falar de uma equipa à parte neste momento, que é o Benfica, que eu acho que se aproxima, ou é muito incompetente, ou então começa a aproximar-se de uma hegemonia. A hegemonia é essa que pode ser quebrada facilmente, e estamos a falar de futebol, portanto em 2-3 anos isso pode acabar, mas do ponto de vista estrutural, se compararmos o Benfica, aquilo que o Benfica está a conseguir fazer é muito superior, comparando com o Porto, que está com imensos problemas, o Sporting ainda está com uma recuperação lenta, digamos assim, o Braga também não está com um crescimento, mas é um crescimento que não se pode equiparar ao Benfica, e portanto o Benfica é muito incompetente, e estamos a falar de futebol, portanto não é o único fator, o facto de o Benfica conseguir contratar da forma que está a contratar, ter margens muito superiores do ponto de vista financeiro, economicamente estar muito mais forte, etc. Não é o único fator para poder ser campeão, mas pelo menos eu acho que parte muito à frente dos outros e está a conseguir um crescimento muito mais exponencial comparando com os outros. Veremos o que é que isto traz para o nosso campeonato. Gil, da última vez que alguém falou em hegemonia no Benfica, eu gostei muito. Em primeiro lugar porque essa pessoa foi o Luís Filipe Vieira, e em segundo porque não foi verdade, não se veio a realizar. Portanto, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, se também analisas as coisas a estarem nesta tendência e também tendo em conta a situação dos rivais que o Francisco já falou, e o que é que achas que o Kočko pode vir a dar? E ainda uma terceira pergunta, só para ficares mesmo animado, que é o que é mais difícil de pronunciar, que se é Kočko ou Auschwitz? Pronto, começando pela terceira pergunta, para sair aqui um bocadinho da ordem, acho que Frederic Auschwitz é mais fácil neste momento de pronunciar. Obviamente já tem um ano de Benfica, uma pessoa já está habituada, mas vamos lá ver no futuro como é que vai ser com o Kočko. Sheldrup ainda. Se é assim mesmo que se diz ou não, mas pronto. E perguntaste Luís Filipe Vieira, exatamente. Entretanto as três perguntas já sim, eu repito às vezes se tu precisares, não seja por isso. Eu ainda me lembro de uma delas, pelo menos. Pronto, a questão da hegemonia, a última vez que eu penso que estás a falar de 2019, 18-19, quando vendemos o Félix? Sim, é um bocadinho para essa altura, também no ano a seguir, quando diz que o Sporting não ia ganhar nada, coisas desse género. Pronto, em primeiro lugar, Luís Filipe Vieira não queria dizer um criminoso, porque ele ainda não foi acusado de nada, mas neste momento acusado está em julgamento. Não sim, foi condenado, quer dizer, ele chegou a estar preso, mas ninguém sabe na realidade o que ele é, porque entra na prisão, sai da prisão, agora está a ser acusado por mais coisas. Mas certamente não deverá ser uma pessoa dentro do âmbito da legalidade. Portanto, um criminoso já se sabe que as palavras que profere poderão ser mentira. Apesar de naquela altura eu acreditar que o Benfica pudesse ter as condições mais que suficientes para atingir uma hegemonia. E agora
penso que mais facilmente atingiremos essa hegemonia do que na altura, porque sinto uma direção muito mais convicta, muito mais bem estruturada, muito mais assente no que o clube precisa, não nos desvios de dinheiro constantes que se acredita que fossem protagonizados pelo ex-presidente. E portanto, quando é assim, quando estamos todos a remar para o mesmo lado, penso que é muito mais fácil atingir os objetivos, neste caso não só uma hegemonia financeira, uma hegemonia desportiva. É o que eu pretendo e que acho que qualquer benfiquista quer neste momento. E a tua outra pergunta era sobre o Kočko em si? Sim, foi isso, mais ou menos. Ok. Pronto, esse jogador turco vem cá para apresentar rendimento desportivo imediato, à semelhança do que foi o Enzo, espero eu. É para jogar, para fazer os outros jogar. Essencialmente acho que ele é um médio extremamente criativo, não é um Enzo na medida em que é um pouco mais ofensivo, por outro lado perde não vou dizer na raça, mas no âmbito mais físico e defensivo. Penso que perde, mas acrescenta mais a nível ofensivo no último passo, enquanto se calhar o Enzo era um jogador de pré-assistência, ou seja, de passe para um jogador que deu uma assistência. O Kočko é mais um jogador ou de assistência ou de golo. Tem vários golos. Pode jogar mais à frente que o Enzo, mas isso também depende de quem é que fica no plantel do Benfica e etc. Sim, obviamente, mas eu penso que vai jogar no lugar do Enzo a 8, no duplo pivô, um pouco mais à frente. Chiquinho é banco? Pois, Tá. na minha opinião, sim. Se não for para mandar embora. Estavas a tocar num ponto que eu acho importante. Foi essa incapacidade, depois da saída do Enzo, que fez com que o Benfica, na fase final, que precisava de mais criatividade, precisava de mais chegada desde o meio campo à linha mais ofensiva, foi isso que se calhar fez com que não tivessem ido mais longe, por exemplo, na Liga dos Campeões. Por mais competente tenha sido o Chiquinho, e depois até a entrada do João Neves, que até deu um salto ao Benfica, faltava ali qualquer coisa. Eu acho que essa qualquer coisa ali no meio campo é uma vaga muito bem preenchida por Koksu, enfim, eu vou manter o Koksu ou Koksu, é bem diferente. Certo. O médio ex-Feyenoord. Não, concordo plenamente. Deixa-me Diz, só já agora acrescentar que, se pensarmos bem, qual é o jogador do plantel do Benfica que vocês digam neste momento que é a estrela? Não sei se há. Se calhar agora com a chegada do Kočko já poderá ser a estrela. O Enzo era a estrela maior do plantel do Benfica, por isso precisamos desses jogadores, não é? Com essa qualidade extra para não só coletiva, mas individual, para catapultar uma equipa para outros níveis. Sim, eu acho que isto traz dois pontos negativos. Um, tem-se visto, que é a questão do Rafa. É um jogador exigente que tem vindo, já trouxe alguns problemas, tanto para o Benfica como para a seleção, pela sua postura, pela sua forma de estar. E agora tem-se falado no prémio de assinatura, no valor que ele quer receber anual, etc. Isso também acontece por causa da chegada do Kočko e por causa da capacidade financeira do Benfica, ou seja, os jogadores que estavas a dizer, aqueles que são mais próximos, que estão mais próximos do patamar de estrela, começam a sentir que o Benfica tem capacidade financeira para que eles consigam fazer melhores renovações. Portanto, isso pode trazer um problema interno. Não é um problema, mas pelo menos é uma adversidade que o Benfica tem que saber contornar. É possível, mas tem que saber contornar. E depois há outro problema, que é, começa a haver o sentimento de que o Benfica, por partir à frente dos outros, já tem o campeonato ganho. E isto também se pode virar contra o Benfica e tem que ser muito bem gerido. Certo. E atenção, ou seja, e também na altura em que se discutiu a renovação do Grimaldo, se ficava, se era do interesse, etc. Porque o Grimaldo, tal como o Rafa, e o Rafa acho que até está a pedir valores mais exorbitantes, pelo que tem sido noticiado, levantou-se a questão que é, mesmo que seja um jogador com rendimento, que aliás o Grimaldo é muito mais regular que o Rafa, acho eu. Mesmo que seja um jogador com um ótimo rendimento, será que vale a pena estar a receber mais, não sei se era o dobro, mas significativamente mais do que colegas de equipa? É que pelo menos, e se calhar sou eu que sou muito mesquinho, se calhar se alguém estivesse na mesma posição que eu, a receber muito mais do que eu, e já na casa dos milhões a mais do que eu, não é? Se calhar eu dizia, é para correr, se calhar corre ele recebe para isso, etc. Pode levantar este tipo de questões, não é? Mas, olha, sobre uma questão do meio hegemonia do Benfica, eu acho que o Benfica é claramente quem parte melhor colocado para um possível título outra vez, em primeiro lugar porque é campeão, está numa situação financeira muito mais consolidada, também muito à conta do Enzo, que eu ouço o Gil dizer dele mal tantas vezes, não percebo como. Em primeiro lugar, há 6 meses meteu no 11 do ano, não é do 11 do ano da Liga, no 11 do ano.
Mantenho a de minha tudo. E Otamendi também estava lá, Francisco, só para vermos aqui a imparcialidade. E agora repito, meto o Ok, Otamendi tá outra vez bem. no 11 do ano. Sei que há 6 meses isto estava assim, sendo que o Enzo te vai pagar a época. Portanto, para o bem e para o mal. Importante também é haver bom scouting, obviamente, que o Benfica está à procura de reforços de mercados mais exóticos, tal como fez o ano passado. Raramente em Portugal se pegava nos países nórdicos para ir buscar jogadores, por exemplo, e acho que é mercados bons para serem explorados, apesar de, por exemplo, o Tankstead e o Sheldrop ainda não estarem a ser grandes apostas, mas vão de ser e têm futuro. O Kerkez, ou lá o Kerkez, ou lá como é que se diz, também está a ser apontado e assim estão a ser apontados reforços que não são comuns, ou seja, não são nem América do Sul nem Campeonato Português, e acho que essa diversidade é boa, apesar de o Bento, o guarda-redes é isso, o Bento ou o João Paulo que se tem falado. Exatamente, Sim. isso é América do Sul. E acho que isso é bom, e acho que o Benfica parte à frente dessas medidas por esses fatores, por ser campeão e por ter uma situação financeira melhor do que os rivais, e apesar de tudo também por estar neste momento melhor organizado do que os rivais, sente-se uma melhor estrutura no Benfica, apesar de agora irem haver saídas, ainda há aquele do Soares Oliveira, que é aquele que tu também não simpatizas muito, por exemplo, que acho que vai sair agora, mas isso... Sim, mas ou seja, isso não tem muito que ver com planeamento esportivo para essas coisas estarem a correr bem. Sobre o Kotsko em si, eu acho que qualquer jogador que seja MVP do campeonato holandês, que neste momento no papel é melhor do que o português, pelo menos em termos de ranking, acho que tem tudo certo para dar em Portugal. Agora depende do papel que Schmidt quer para ele, depende de quem vem, de quem sai, depende de muita coisa, e depende ainda, não é só de quem vem e quem sai para as posições que ele pode jogar, é tudo. Ou seja, uma equipa assim, imagina que agora a defesa do Benfica saía toda, uma equipa sem defesa, os avançados também não vão jogar bem de certeza. Portanto, há muitos fatores ainda a ter em conta, mas obviamente que acho que vai ter impacto imediato, como o Francisco disse aqui, e lá está, acho que vai correr bem. Não sei se mais algum de vocês quer dizer alguma coisa sobre o Benfica, apesar, lá está, há ainda vários nomes apontados, mas... Sim, já falámos sobre o Rafa, mas não sei se queres que eu volte atrás. Só para dizer uma coisa Não, sobre força, o Rafa. sim. Pronto. É que para mim o Rafa era não renovar com ele faz esta temporada. Esperemos que seja como o Grimaldo, que faz uma grande temporada, a melhor da carreira dele, e depois vai embora a custo zero, pronto, porque penso que daria rendimento esportivo ao Benfica. O Rafa tem 29 ou 30 anos, agora não tenho certeza, mas já está mais para o fim da carreira, e é um jogador que eu sempre disse que quando perder a velocidade vai se tornar um jogador banalíssimo. E com a idade, o normal é um jogador perder a velocidade. Portanto, para mim era fazer mais uma época sem renovação e depois saía no final, acho que já... E não vendias agora, por exemplo? Depende do valor. Qual é que é o teu valor? Algo na casa dos 20 milhões, se calhar vendia. Um jogador de 29, 30 anos que, por ti, palavras tuas, sem velocidade não era jogador? Pronto, enquanto ele der rendimento esportivo... Mas esse é outro problema, desculpa interromper, que é... o Rafa neste momento tem um valor efetivo de jogador se calhar de 50, 60 milhões. Valor, ou seja, aquilo que ele rende em campo. Sim. Mas depois não há nenhum clube, como é evidente, que vá pagar isso por ele. Pois. E portanto o Benfica tem aqui tem aqui um dilema. Portanto, ou vende um jogador extremamente valioso no imediato, mas vende por um valor que é menor do que aquilo que ele merece, ou então espera mais um tempo e deixa-o sair por um valor muito pouco significativo ou até a custo zero. Sim. Portanto, isto tem aqui alguma... E até porque eu acho que neste momento no plantel não há nenhum substituto direto. Portanto, obrigaria o Benfica a voltar à carga no mercado e por valores grandes. Estamos a falar de um avançado ou de um segundo avançado, seja o que for. Certo, exatamente. Bem, eu acho que fazia bem ao Rafa, em termos de Benfica, obviamente, partir para a demandada para a Arábia Saudita, sou sincero, porque, ou seja, interessados há de certeza. E para um jogador como o Rafa, neste momento, pelas muitas limitações que ele tem, aliás, se o Rafa soubesse decidir alguns lances melhor no último terço, acho que já não estava no Benfica a coisa nos 3 anos. Esse 15 milhões acho super aceitável, sou sincero. Entrar no último ano de contrato, por todos os fatores que envolvem, idade, rendimento que não é nada constante, enfim, tanto vez o Rafa a fazer um hat-trick ou a ser decisivo com assistências, tanto vez o Rafa a passear em campo. Portanto, eu acho que isto é um fator importante. Epá, eu acho que é um bocado assim, sinceramente. Eu acho que o Rafa é dos jogadores mais inconstantes que eu já vi na vida. É que quando está no topo faz coisas estupidamente boas, e vimos até fase grupos este ano da Champions, por exemplo. O Rafa acho que é a estrela ali. Só que, por exemplo, nesta fase final de temporada o Rafa apareceu pouquíssimo. Olha, apareceu nos momentos decisivos. Quais? Por exemplo, jogo com o Porto, não foi no final, mas apareceu. Jogo com o Braga, agora no fim, marcou 1-0. Certo, não, jogo com o Braga, ok, pronto. Sim. É um jogador que aparece nos momentos decisivos. Sim, mas isso aí é uma coisa chamada lei do ex, que lhe dá doping.
Mas pronto, se calhar avançando agora para o Sporting, que no fundo só há um nome no Sporting que se fala agora, que é o Gyökeres, não é? Mais um ótimo nome para pronunciar. E lá está, é importante fazer a ressalva, estamos a gravar isto ainda em junho e amanhã começa o novo período fiscal, portanto pode haver logo novas contratações amanhã, anunciadas, etc, para entrarem no novo período fiscal dos clubes e nas novas contas, digamos assim. E isto está de sair lá para dia 3, segunda-feira, mas mesmo que o Gyökeres seja apresentado amanhã ou não, os valores que se falam, que é coisa ali na casa dos 20, 22 milhões, a mim parece-me um bocadinho excessivo. Gil, tu darias este valor por o avançado que é, pela idade que tem e pelo facto de nunca ter feito um jogo na Premier League, por exemplo, ou um jogo de Primeira Liga, vá? Não. Não daria, apesar do Benfica já ter dado 24 milhões por Darwin Núñez, que era na altura, estava na segunda Liga Espanhola no Almeria. No Almeria, sim. Por acaso é bem reparado, estou-me agora a lembrar disso. Sim, mas a margem de progressão era maior. Sim, mas de qualquer forma na altura também não teria dado pelo Darwin, sabendo o que sei hoje, claro, mas na altura não teria dado, porque é 24 milhões, é uma coisa brutal, não é? Para o maior negócio na altura português de uma compra de um clube português, 20 e tal milhões por esse Gyökeres. Agora sou eu que não sei pronunciar, pronto. Gyökeres, acho que estás fixe. Ele estava a jogar onde? No Championship, mas No Coventry. Ok. Pronto, lá está, não conheço o jogador. Sim. Ou seja, só para dizer que o Coventry esteve praticamente a chegar à Premier League, perdendo os playoffs, só para dizer isso. Ok. Marcou vários gols, 20 e tal, não foi? Sim, os melhores marcadores do campeonato e o melhor marcador do Coventry, sim. Boa. Pronto, lá está, também não é fácil. O Championship é uma divisão bem mais difícil que a portuguesa, ali competitivamente entre as equipas. O jogador que ia dominando o Championship nas últimas épocas era o Mitrovic, por exemplo, e sabemos a qualidade com o avançado que ele é, até porque sofremos isso na pele com a Sérvia, e é coisa de 2 anos por aí. Mas resumindo e concluindo, eu não dava, mas agora o Sporting é que sabe. Francisco. Bem, há várias perguntas que se põem. A primeira é se o Sporting tem ou não capacidade para investir isso para um jogador. Apenas. O Presidente já disse que até aos 20 milhões e portanto, até aos 20 milhões, pelos vistos, isso é uma possibilidade. Em segundo lugar, o Sporting precisa ou não de um jogador para aquela posição com aquelas características? Acho que sim. O Sporting precisa claramente de um goleador, visto que não tem, tirando o Pedro Gonçalves, não tem assim nenhum goleador no plantel e foi perdendo ao longo dos últimos anos essa capacidade. Pode ou não ser um avançado, neste caso estamos a falar de um avançado, mas eu acho que o Sporting precisa de um jogador com estas características. E depois, em terceiro lugar, se é ou não uma compra arriscada, gastar 20 ou mais de 20 milhões por este jogador. Eu acho que ele, até 20 milhões, o Sporting, se tem essa capacidade e se sente que pode arriscar, do ponto de vista financeiro nisso, acho que é uma compra quase garantida pelo valor que ele tem. E pelas características que o Sporting precisa naquela posição e no plantel. Acho que seria um salto qualitativo, até poderia, por exemplo, pôr a jogar o Paulinho a partir de outra posição. É verdade que são 2 ou 3 anos em que o Sporting gasta muitos milhões num avançado. A compra do Paulinho foi significativa, esta possibilidade também é do ponto de vista financeiro, mas a urgência é tal que o Sporting, pelo menos numa das posições que tem que reforçar com urgência, tem que investir a sério, mas não pode cometer os erros que cometeu no passado, com contratações que não correram bem. O caso de Sotiris, por exemplo, o Sporting foi falhando e neste momento, e até por não ir à Liga dos Campeões, e Frederico Varandas disse que o Sporting, por causa disso, iria ter alguma contenção financeira, não pode disparatar e não pode falhar, principalmente num jogador que custa 20 milhões ou mais, ou um valor mais ou menos a rondar isso. Certo, e eu sinto que, principalmente no início da última época, eu sinto que o Sporting deixou-se um bocadinho deixar andar, porque as 2 épocas anteriores, praticamente, o panorama nacional era Porto e Sporting, praticamente, só o Benfica era pouco competitivo, o Braga não estava no crescente que está agora, apesar de, nesse período, ainda ganhou uma Taça de Portugal, com Carlos Carvalhal, por exemplo, e o panorama nacional era muito Sporting-Porto, e sinto que, enquanto que o Porto, se calhar, deixou-se andar por outros motivos, o Sporting deixou-se andar porque, vamos às Champions, vamos aproveitar para fazer lucro, blá blá blá, estabilidade financeira, etc. Vende-se Mateus Nunes com um timing terrível e a partir daí é toda a sucessão de eventos que nós sabemos. E não controlas o timing, não é? Certo, não controlas o timing, mas a partir do momento em que
não se bateu a cláusula do Mateus Nunes, acho eu, não foi apurando, não foi nada desse género, só que percebo que a ser o valor significativo que era, sinto que tudo foi terrível ali, até porque viu-se uma clara quebra de confiança entre treinador e direção ali durante uns tempos, porque todo o pensamento de mercado, inclusive a venda do Palhinha, foi tudo direcionado a não ter de vender Mateus Nunes. E até o próprio Ruben Amorim já admitiu que se calhar a reação dele a essa venda, a essa quebra de confiança, que ele demorou tempo a reagir e a preparar algo diferente. Pronto. Sinto que agora era preciso dar uma resposta a isso. Agora, dar resposta, não é preciso estar aí a gastar milhões em tudo o que se vê, obviamente. Era preciso dar uma resposta significativa. Daí, obviamente que se der para comprar mais barato, compra-se mais barato. Até porque acho que este Gyökeres não vale os 20 milhões, ou pelo menos que há opções mais baratas com o mesmo... com um maior preço-benefício nesse sentido. Benefício-preço-rendimento. Mas vamos ver, acho que é preciso dar uma resposta. E acho que é preciso voltar um bocadinho à ótica que o Sporting teve no ano do título de investir no mercado nacional por outros nomes, sei lá. Eu acho que uma posição, e já disse isto noutros projetos que tenho, mas acho que uma posição que era importante o Sporting reforçar era ala esquerdo. Porquê? Para poder subir Nuno Santos para uma zona que lhe é mais confortável, acho eu, que é para extremo, e acho que um lateral esquerdo que era excelente para o Sporting era Leonardo Lelo, por exemplo. Será alguém com mais 1 para 1, digamos assim. Que pensamos no ano do título e pensamos no sistema de Ruben Amorim. No ano do título tínhamos Nuno Mendes e Porro. Vê-se que os alas terem 1 para 1 era importantíssimo. Este ano acaba-se o ano com os Gai e Nuno Santos, que de 1 para 1 têm muito pouco. E essa capacidade... Nuno Santos não tem? 1 para 1? Nuno Santos, eu acho que tem pouquíssimo 1 para 1. Okay. Enquanto que vês o Porro ou o Nuno Mendes a conseguir driblar alguém, o Nuno Santos dificilmente. Acho que consegue progredir muito bem com bola pela ala, etc. E depois cruzar, sempre com o pé esquerdo, obviamente. Sim, para mim é um jogador mais de espaço, sem barreiras, sem jogadores para driblar. Mas é um jogador rápido. Certo. Sim. Então já agora pergunto, ias pô-lo a extremo se não tem 1 para 1? Sim. O Pote jogou extremo neste sistema e acabou o melhor marcador do campeonato. Pronto, está bem. Acho mais útil neste sistema ter um... O extremo do Sporting é uma coisa muito, muito relativa, não é? É muito isso, mais um extremo interior, a jogar próximo da zona de finalização, do que propriamente um extremo. O extremo verdadeiro do Sporting, aquele que tem que desequilibrar, é o ala. É o ala. É o que está na linha de 5. Exatamente. Ou seja... Posso... Diz. Não. Podes falar, posso aceitar essa. Ok. Já percebi. Aquilo que eu quero dizer é, eu acho que é muito mais útil, lá está, ter esse 1 para 1 nas alas e ter esse sistema avançado interior, o que seja, alguém com muito mais golo do que propriamente 1 para 1, sei lá, no ano do título. Podes jogou ali, Nuno Santos jogou ali, e o Nuno Santos até se tem, acho que uma relação muito fácil com a baliza, acho eu. Aí lá está, quero subi-lo também por causa disso. Chegou a jogar o TT ali, chegou a jogar-se o ano passado com o Paulinho e Slimani, um avançado e outro ali, apesar de ser um período muito breve. Acho que faz muito mais sentido ter alguém com gol nessa posição do que propriamente um Edwards ser mais 1 para 1, e tem ainda uma relação com a baliza a melhorar. O Trincão, exatamente a mesma coisa, apesar de ter acabado como o segundo melhor marcador do Sporting este ano. Acho que faz mais sentido. Agora, obviamente, quando estou a dizer que venda-se Edwards, venda-se Trincão e vamos buscar 30 pontas de lança para jogar ali. Acho que isso também não faz sentido, mas acho muito importante ter alas com mais 1 para 1, isto tanto para a esquerda como para a direita, mas como vejo pouca malta a falar da lateral esquerda, queria tocar nesse ponto. Não sei qual é que é a vossa opinião, Francisco. Eu acho que é uma questão de priorizar. Há várias posições que o Sporting precisaria de reforçar, mas tendo em conta que não há... que os recursos são escassos, acho que a prioridade não é o lateral esquerdo. Por causa dos recursos, concordo, por causa do contexto em que o Sporting está a viver. Portanto, estamos a falar de um avançado. Veremos o que é que o Sporting quer para o meio campo. Não sei qual é a disponibilidade neste momento a nível de recuperação do Bragança. Eu acho que é um jogador que pode encaixar perfeitamente como médio titular, mas não sei qual é que é o seu nível de recuperação para já e não sei qual é que é a ideia do Sporting. E depois a questão do lateral direito, que é, por mais respeito que eu tenha pelos Gaio enquanto profissional, acho que o Sporting passou de cavalo para burro. E, portanto, tendo passado de cavalo para burro, ficou mesmo uma equipa coxa do lado direito e tem que reforçar obrigatoriamente aquela posição. E por isso é que a questão do lado do ala esquerdo surge, se calhar, como quarta prioridade. E a quarta prioridade, se calhar, já não vai dar para chegar lá financeiramente. Certo. Gil? Pronto, lá está exatamente a mesma resposta. É uma questão de prioridade. Pergunto-te, por exemplo, ao meio campo, como é que estão Sotiris, como é que estão tão longo? Sotiris acho que não está achado em conta para os planos. Tão longo, é a longo prazo. E tal como é Dário Essu, que acho que ainda não está... Apesar de ter feito bons jogos no ano passado, acho que não está, obviamente, a nível da semi-titularidade, não é?
Portanto, obviamente que é preciso ir buscar uma alternativa ao Ugarte. Sim. Ok, então neste momento o meio campo do Sporting seria Morita e... Neste momento, ao dia 2. Sim, ao dia 2, para ti. Para mim, seria complicado. Mas o Ruben Amorim tem que avaliar complicado. muito bem se é possível fazer uma época tendo um meio campo com Morita e Bragança, por exemplo. Eu acho que isso podia ser uma possibilidade. Eu acho que é possível, sim. Mas o Ruben Amorim tem que avaliar muito, muito bem e perceber também se tem alternativas depois de substituições. Sim, ou seja, a titular acho que isso é perfeitamente fazível, especialmente quando naqueles jogos em que é preciso, estás a jogar contra um bloco baixo, no fundo, e é preciso ter mais presença entre linhas, acho que isso faz todo o sentido. Agora, tê-los como titulares e não haver alternativas era a morte do artista, obviamente. Se já tínhamos poucas alternativas agora no final da época, ainda com o Ugarte, sem o Ugarte é o descalabro completo. Pronto, então meio campo aparentemente necessita Sim, de um reforço. claramente. Avançadas é a velha história, não é? Avançados eu já não sei o que é que o Sporting quer, sinceramente. Porque o Paulinho, tanto se dizer bem como se dizer mal, não sei se o ataque móvel vai continuar ou não para o ano. Pensa no Paulinho um bocadinho como o Seferovic, mas sem o João Félix. Ok, pronto. Ok. Sim. Mas lá está o lateral direito, também falaste. Para mim é prioritário, para o Sporting também. Lateral esquerdo, de todas estas, seria talvez o quarto plano também, na minha opinião, porque tens o Nuno Santos, que para mim entregou perfeitamente. E não sei quem tens mais, sinceramente. Tens o Matheus Reis. Matheus Reis. Tens o Nazinho que desapareceu em combate há coisa do ano. Nazinho, pronto. Mas é isto, pronto, para mim é a quarta opção. Primeiro é preciso, se calhar, reforçar o resto, antes de pensar nisso. Certo. Então, passando agora para o Porto, que os primeiros nomes que se ouve falar até é mais relativamente a vendas, não é? Que a necessidade que o Porto tem de fazer esse encaixe, aliás, já ouvimos as duas versões, que o Porto precisa de vender, que o Porto pode só vender mais tarde, já ouvimos muita coisa. Mas sinto, por exemplo, que o Diogo Costa não passa deste mercado, não é pelo Porto ter de vender, é pelo jogador que é, acho que vai dar o salto, até fala-se muito do Manchester United, que ao que tudo indica vai deixar sair de Herrera, por exemplo. E fala-se disso principalmente quanto a vendas. Quanto a reforços, fala-se principalmente para o ataque, que são Fran Navarro e Ivan Reimer. Fran Navarro aparentemente já está praticamente fechado, lá está, devem estar à espera do dia 1 para anunciar. E Ivan Reimer é um jogador brutal e acho que aí para o Porto acho que é um excelente passo na carreira. Portanto, Francisco, o que é que achas destes dois reforços e se achas que a saída de Diogo Costa é inevitável? Eu acho que a saída de Diogo Costa é inevitável, por mais que o Porto tenha conseguido, porque a UEFA vai avaliar mais tarde o fair play financeiro, portanto o Porto consegue alargar um bocadinho o prazo e se calhar a urgência que se falava dos 50 milhões já não é tão urgente assim. Eu acho que é neste mercado que o Diogo Costa é mais valioso e o Porto não pode recusar. Ainda por cima, estamos a falar de um mercado de guarda-redes que é um mercado que tem crescido muito pouco. Os clubes estão a investir muito mais nos avançados, estão a investir muito mais nos médios, estão a investir muito mais nos defesas do que investiam no passado. E o mercado dos guarda-redes ficou estagnado. Os clubes não estão dispostos a arriscar, pagar muitos milhões, tirando casos excepcionais, como o caso do Kepa, que foi mais ou menos 80 milhões, ou do Alisson, que foi 67, salvo erro. Tirando esses dois, é um mercado muito, muito estagnado, portanto os valores do guarda-redes não têm subido. E o Diogo Costa surge aqui como caso também, pode surgir aqui como caso excepcional. É um extraordinário guarda-redes, é um guarda-redes de equipa grande, que está neste momento no seu pico de forma, eu acho que no Porto já não tem assim grande margem de progressão, e portanto a venda, a meu ver, parece-me inevitável. Em relação aos reforços, Fran Navarro já se confirmou, creio eu, que é uma garantia a sua saída, e portanto a entrada no Porto, eu acho que é uma ótima contratação, até porque não se percebe muito bem o que é que vai acontecer com o Taremi, se bem que ele diz que quer ficar no Porto. E revelou já algumas propostas que teve, mas enfim, ainda falta muito tempo para o mercado acabar e o Taremi é aquele caso bicudo para o Porto, que só tem mais um ano de contrato, e ainda é um jogador que pode trazer alguma mais valia, não só do ponto de vista financeiro, mas também a nível de rendimento em campo. Semelhante ao de Rafa, não é? Sim, é um caso parecido e portanto o Porto tem que saber gerir isso com pinças e não será um caso fácil. Em relação ao Ivan Reimer também é uma ótima contratação. O Porto volta a fazer as mesmas opções que fez no ano passado, que é olhar muito para o mercado interno e tentar compensar as contas que estão desequilibradas. E portanto veremos se isso é suficiente para ter ou não um plantel competitivo. O ano passado não foi um milagre que fez Sérgio Conceição e os jogadores.
mas ano após ano causam um enorme desgaste e esse milagre pode não acontecer todos os anos. E o próprio Sérgio Conceição, que já estava cansado e que se queixou várias vezes da direção em relação a isso, pode este ano não aguentar mais um ano assim. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Gil, fala-se muito peças para o ataque quando a defesa do Porto é qualquer coisa como Zaidu, Pepe, Marcano e Manafá ou João Mário ou o que seja. Portanto, eu queria te perguntar se não haverá setores mais prioritários neste momento. Haverá e acabaste de escrevê-lo. Portanto, é exatamente isso. Marcano renovou por mais 2 anos, se não me engano. Uma opção que eu também ainda estou para perceber. Pois, apesar de ter feito um bom campeonato. Epá, sim, mas... Um bom campeonato, pô. Epá, ok. Pronto. Tá bem. Dentro da média, pelo menos. O Pepe também acho que renovou mais um ano, não foi? Eu acho que ele acabava este ano e renovou mais um. É possível, sim. O qualquer Pepe coisa assim. vai continuar. Eu acho que sim, não tenho a certeza, mas acho Eu que ouvi sim. qualquer coisa, pronto. O Pepe vai ficar mais um ano. Depois temos as laterais, que para mim é o mais Escandaloso. mais escandaloso vá, no Porto, que ter Zaidu, ter o Wendel, há tanto tempo, já não sei se será o melhor, já não é ideal, obviamente. E depois, se pensarmos no ataque do Porto, com o Fran Navarro, vamos ficar com 4 pontas de lança. Não sei se fará assim. Quais é que são as pontas de lança? Taremi, Evanilson, Fernando Nilsson, vai faltar um. é o Tony Martínez. Tony Martínez, Não sim. Sim, mas por isso é que tem que haver uma venda. Pois, Eu acho que o Porto também aproveita isto para poder ter uma venda significativa, até sabendo que os avançados podem render muito mais dinheiro do que os outros e, portanto... sim, exatamente. Portanto, sim, faz sentido haver uma venda, se calhar vai ser mesmo o Taremi. Depois o Ivan Raime é um excelente jogador, portanto, muito bom reforço, não me importava que viesse para o Benfica, mas vale o que vale. E depois no meio campo, lá está, tem de haver alguém a colmatar o Uribe também. Vai ter de ser, é obrigatório praticamente, porque o Gruitch é bom jogador, mas não parece que Falou-se no Al-Musrati, agora nos últimos tempos tem-se falado no Al-Musrati. Acredito perfeitamente que haja esse negócio, não é? 20 milhões até, acho que era o que se falava, não é? Sim, é o que se falava. Pronto. Portanto, acho que falta um médio, falta dois laterais. É o que falta ao Porto neste momento. E a questão do Diogo Costa, obviamente, vai ser vendido, porque no mercado de inverno conseguem metade do dinheiro que conseguem agora, nas calmas por ele. Portanto, tem de vender, ou vendem agora ou arriscam-se a vender por muito menos. Portanto, é praticamente obrigatório. Certo, se calhar agora partindo para o mercado internacional, e Gil, posso começar por ti. Queria saber a tua opinião, algo que até já queríamos ter falado no último episódio, Exato. sobre a debandada geral que está a acontecer para a Arábia Saudita. E portanto acho que a Superliga vai ser a Liga Saudita e se calhar daqui a uns 3-4 anos vamos ver até clubes sauditas ir à Liga dos Campeões, porque a UEFA vai arranjar qualquer forma de não perder as suas estrelas, não é? O que é que achas, Gil? Pois, olha, se calhar vamos ver agora o Ronaldo a dizer: estão a ver, eu sempre disse que eu sou um visionário. Sim, claro. Não, mas eu acho que é triste, especialmente jogadores de 31, 32 anos que ainda têm alto rendimento para dar na Europa, que preferem ir ganhar mundos e fundos para a Arábia e não nos vão presentear com a sua qualidade, não é? Estou a falar, por exemplo, lembro-me, logo o primeiro nome que me vai à cabeça é Kanté, que é um jogador que eu gosto muito e que é com pena que vejo sair para a Arábia. Mas há muitos outros casos, não é? O próprio Jota do Celtic está praticamente fechado, por exemplo. Sim. Pois, é um bocado uma realidade que não se compreende, que o jogador hoje em dia prefere ganhar esse dinheiro todo ao invés de conquistar desportivamente títulos. Mas se vai ser assim a realidade do futebol, então nós temos de realmente repensar o negócio todo que está aqui à volta. É um bocado triste, mas é verdade. Francisco, a Liga da Arábia Saudita vai ser Superliga? É isso? Não sei, não tenho para já uma resposta. Tenho algumas dúvidas em relação a isso e explico porquê. O caso é mais ou menos parecido com o da China, com algumas particularidades. Há uns anos, não sei se se lembram, houve também alguma, não com esta dimensão, portanto essa é uma das diferenças, mas houve também uma saída de pessoas importantes do mercado europeu para o mercado chinês e até de muitos treinadores em Portugal. Criaram foi o Oscar, não é? Sim, exatamente, e criaram-se academias, etc. E de repente a China foi um flop, neste momento, não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas a China foi um flop. É a saída de jogadores para países
que nos põe algumas dúvidas a nível de direitos humanos, portanto há aqui mais uma semelhança, comparando a China com a Arábia Saudita. A China depois não teve se calhar a dimensão que tem a Arábia Saudita, não só pela quantidade, mas também pela qualidade dos jogadores e até pela fase de carreira. Muitos deles estão em fim de carreira, mas alguns já são jogadores que podiam ainda ter muitos anos na Europa ao mais alto nível. E depois não houve um nome como Cristiano Ronaldo, e portanto eu acho que a chegada de Ronaldo fez com que outros jogadores percebessem que ali estava um lugar onde pudessem ir. Eu acho que isto cria um problema sério para o mercado europeu. Não é pela capacidade dos árabes em conseguirem contratar, porque capacidade essa também existe na China, existe nos Estados Unidos, existe na Índia, portanto não é a capacidade, é os jogadores deixarem-se seduzir por isto. O problema é este, é os jogadores sentirem que na Europa não têm condições suficientes para concretizarem todos os seus sonhos, sejam sonhos futebolísticos ou sonhos financeiros, seja o que for. É sentirem que na Europa não há essas condições e, portanto, deixam-se seduzir por um mercado alternativo, duvidoso, que nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, que neste momento a única coisa que tem para oferecer é dinheiro. Isto gera um problema e eu acho que o mercado europeu tem que responder. Veremos que resposta dá. Certo, portanto, isto é uma questão, lá está, que acho que é preciso gerir a pinças também, tal como o Porto tem de fazer com a questão de Diogo Costa. Ou seja, eu não consigo condenar nenhum jogador querer ir ganhar mais dinheiro pela profissão dele, tal como se calhar se chegasse aqui um fundo saudita qualquer a dizer, olha, agora vocês vão gravar o vosso podcast, mas vão receber 10 milhões por episódio, se calhar um gajo pensa um bocadinho na proposta, não é? Agora, lá está, levanta problemas relativamente a direitos humanos, tal como disseste, e tal como levantou o Mundial do Qatar, por exemplo, e como por um lado pode trazer awareness e pode informar as pessoas cada vez mais sobre esses problemas, obviamente também estamos um bocadinho a mascarar esses problemas e tem sempre os dois lados da moeda. E eu acho que aqui a principal questão para ver o que é que vai ser ou não a Arábia Saudita nem tem a ver com as próximas ações daquilo que é a Liga em si, porque as próximas ações nós já sabemos, que é continuar a contratar estrelas o máximo que conseguirem e a oferecer todo o dinheiro que tiverem e o que não tiverem. Isso nós já sabemos que vai acontecer. E aliás, a China, tal como disseste bem, eles até apostaram muito no processo formativo dos jogadores, acabou por não correr bem, e sem nem vejo a Arábia Saudita a fazer. Portanto, não estão a apostar nessa formação, a partir do momento em que estas estrelas reformarem daqui a 3 anos, ou eles vão ter contratado mais, ou acaba a fornada. Portanto, isso vai ter de acontecer. Mais do mesmo nível, obviamente. Quando não acabar o petróleo, está tudo bem. Pronto, vamos ver quando é que acaba o petróleo. Portanto, eu aqui não acho que o problema esteja na ação da Liga. Eu acho que aqui o problema esteja, e como disseste bem, na resposta que a Europa vai dar. Ou seja, a mim não me faz confusão a Europa deixar... Ou seja, faz confusão porque eu cresci assim, mas não faz confusão no nível teórico a Europa deixar de ser o centro futebolístico. Também durante muito tempo, se calhar, foi a América do Sul, com o Pelé, com o Santos do Pelé, etc. E organizar os primeiros mundiais. O Uruguai ganhou o primeiro, por exemplo, e outras questões. Entretanto, o foco do futebol europeu ganhou outra importância, não é? Não faz confusão outro sítio ganhar essa importância. Agora, faz-me confusão um sítio que não respeita direitos humanos ganhar essa importância. Portanto, eu acho que é preciso a Europa dar uma boa resposta. Como é que se dá essa resposta? Em primeiro lugar, eu sinto que o mercado europeu está muito focado para um só campeonato, que é a Premier League. Portanto, era importante conseguir tornar as outras ligas mais competitivas, apesar de, por exemplo, a nível de competições europeias, o campeonato espanhol vai dando tareia na Premier League, pelo menos nos confrontos individuais. Mas as estrelas e a capacidade da Premier League de ter talento é uma coisa que mais nenhum campeonato tem. Vamos ver como é que as coisas correm e acho que, obviamente, um primeiro passo muito importante são os clubes grandes, não é? E não estou a dizer que agora têm de comprar tudo o que virem à vista, mas acho que tem de haver um ponto... Tem de haver uma especial atenção, principalmente do ponto de vista do marketing, de como se pode vender o produto e como é que se pode cativar os jogadores a ficar. Obviamente que o dinheiro é um fator significativo, mas não é o único. Tu tocaste num ponto importante, que é os campeonatos fazem-se, acima de tudo, ou pelo menos ganham significado pelas pessoas que lá estão. Nós olhamos para o campeonato italiano há muitos anos, com o Kaká, por exemplo, com o Dida, guarda-redes do Milan, enfim, com o Pirlo, e olhávamos e estavam ali referências, e portanto havia muitos outros jogadores que queriam ir para lá. Olhamos para a Premier, passa-se o mesmo hoje em dia.
Olhamos para o campeonato espanhol, havia Messi, Ronaldo, Guardiola, Mourinho. Este ano tu tocaste no ponto, foi tudo parar à Premier. E se não está na Premier, estão em mercados alternativos. E portanto tem que haver pelo menos um reforço do investimento por parte das outras ligas. Por exemplo, a Liga Alemã é uma liga extraordinária, mas não é uma liga muito sedutora. O mesmo se passa hoje em dia com o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano, e portanto hoje em dia, por isso é que se calhar esta saída para a Arábia Saudita é uma saída nunca vista antes, mesmo que tenha algumas semelhanças com o caso da China, ou até com o caso dos Estados Unidos, etc. É porque nunca houve tantos jogadores com tanta qualidade, ainda com possibilidade de fazer carreira na Europa, a irem para um país alternativo. E portanto a resposta tem que ser muito forte, e tem que ser forte por parte das ligas que outrora eram ligas interessantes e sedutoras e que hoje em dia não são. Mesmo no caso da Liga Italiana, por exemplo, que este ano conseguiu finalmente voltar a ter equipas nas decisões das competições europeias, tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões, que já não tinha há muito tempo, e conseguiu voltar a criar essas condições, mas conseguiu criar essas condições sem voltar a ser uma liga sedutora. Portanto, isso é um problema, claro. Sim. Ou seja, eu também acho que aqui um ponto importante é que, com a essência da Premier League, mesmo que haja talento noutros campeonatos, e pegando o exemplo da Série A, vês que há ali muito talento individual em algumas equipas. Temos Kvaratskhelia, temos Osimhen, temos Rafael Leão. Acho que muito o protagonismo que eles ganham é por estarem associados à Premier League ou a clubes de Premier League. E acho que isto também, acho que as redes sociais também não ajudam para isso. Ou seja, o Premier League tem um mercado, e também é por isso que cresceu mais que as outras ligas, tem um mercado muito mais abrangente, principalmente por causa da língua, não é? É uma inglês praticamente toda a gente fala. Por exemplo, acho que a Bundesliga faz um trabalho de marketing praticamente igual ao da Premier League. A questão é que tem um mercado muito mais abrangente, enquanto que a Bundesliga, alemão, sem ser na Alemanha, Suíça, Polónia, etc., quem é que fala na Europa, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que as redes sociais, como também está tudo o que é abrangente em inglês, vai dar à Premier, vai bater na Premier, e por muito que se fale da Série A, há aqui um talento incrível, vai dar ao quê? Olha, devia vir para o Chelsea, devia vir para o United, devia vir para o Real Madrid, o que seja, pronto, que ali Real Madrid e Barcelona são as duas exceções em Espanha, ou o Bayern na Alemanha também é exceção. Acho que é um problema, não sei, Gil, se tens alguma coisa a dizer sobre isto? Sim, isso tudo está muito certo, mas há o problema principal, que é o dinheiro, que a Premier League movimenta, que é muito maior do que o que as outras ligas movimentam. Acho que esse é logo o primeiro grande problema, e se pensarmos bem a Arábia, o problema é exatamente igual, é o dinheiro que conseguem movimentar. Portanto, a única forma seria equilibrar um pouco a balança entre as ligas, não diminuindo a Premier League, mas se calhar aumentando as outras ligas. É o que tu até já tinhas dito, acho eu, de aumentar o investimento que as próprias ligas faziam. Portanto, acho que também é um bocado por aí. Claro que depois é preciso atrair os jogadores, mas acho que qualquer jogador se sente atraído por ir para uma Série A ou para ir para uma Liga Alemã. Acho que ligas que participam nas Champions, não é? Muito competitivas. Sempre com palco europeu, palco mundial, obviamente. Acho que é um bocado mesmo pelo dinheiro também que se tem de incentivar mais. O último ponto em relação a isto, que é os jogadores também têm alguma responsabilidade nisto. Ou seja, se olharmos com atenção, a Liga da Arábia Saudita não tinha nenhuma atração a não ser a questão financeira se o Ronaldo não tivesse ido para lá. E, portanto, podemos dizer que o Ronaldo é um bocado culpado no meio desta... Coitado, ao mesmo tempo não tem culpa nenhuma, porque tomou uma decisão mais do que legítima. Por outro lado, é se calhar o grande responsável pelo mercado europeu agora estar a começar a perder alguma força, e a quantidade de jogadores e treinadores que querem ir para lá. E, portanto, eu acho que os jogadores também têm uma responsabilidade no meio disto tudo, e nós às vezes não olhamos para essa responsabilidade que os jogadores têm. Portanto, movidos por uma legitimidade, mas ao mesmo tempo por uma ganância excessiva, de já não precisarem mais dinheiro, mas continuarem a querer mais e mais e mais, e outro tipo de condições, faz com que tomem este tipo de decisões, mas são decisões totalmente legítimas, mas vão mexer muito as coisas e vão causar alguns problemas sérios. Sim, eu acho que são decisões completamente legítimas, lá está, mas também acho importante ver a honestidade. Por exemplo, acho que muito pouca gente vai ser como o Koulibaly, que diz: vim para aqui pelo dinheiro, porque quero mais para mim, porque quero construir hospitais na zona onde eu cresci, etc.
Acho O muito Luís pouco- Castro também falou nisso agora numa conferência, Sim, explicou a razão da possível da saída mesmo. Sim. Portanto, pois ainda teve essa questão do Luís Castro, que estava a fazer uma campanha completamente incrível com o Botafogo, que poderia quebrar ali uma certa hegemonia ali de Flamengo, Palmeiras, ali na disputa pelo Campeonato Brasileiro, com um excelente trabalho, com Tiquinho Soares, por exemplo, como referência, e que decidiu para a Arábia Saudita. Lá está, legítimo, mas agora, eu não quero ouvir malta a dizer, até porque sei que é bullshit, ouvir malta a dizer, sim, vim para cá porque o campeonato tem perspectiva de ser muito competitivo nos próximos tempos e que vim cá para me desafiar enquanto jogador dos meus últimos anos de carreira, como já... o Ronaldo até pode acreditar que a Liga da Arábia Saudita vai ser top 5 mundial dos próximos anos. E se calhar, pela quantidade de talentos que está a atrair a este ritmo, se calhar até vai ser, não sei, vamos ver. Agora, não me podem dizer que alguém vai para lá pelo projeto esportivo, pá, isso não, esse tipo de hipocrisias não cola comigo, enfim. Bom, passamos para as rúbricas. Passando para as rúbricas, o meu facto vai ter ido de cabeça, porque não deu para ir buscar o móvel. Portanto, o meu facto de cabeça é que um guarda-redes que o Gil deve gostar bastante acabou hoje a carreira aos 41 anos. E o guarda-redes que eu falo é Beto, que para o Gil é um guarda-redes muito à frente, não é? Que teve uma belíssima carreira, tanto por Sevilha como Sporting, como ainda passagens pela China, etc. E pronto, e fica aqui este facto, uma menção honrosa a um guarda-redes que chegou durante vários anos a estar da seleção. Gil. Certo. Vou trazer hoje aqui um comentário do André Vilas Boas, que fez recentemente, que tem a ver com a sua candidatura, ou futura candidatura à presidência do Porto. Ele diz que é uma coisa que me está destinada e raramente não cumpro os meus destinos. Pronto, em primeiro lugar, dizer que não é propriamente a minha personagem preferida no mundo do futebol, o André Vilas Boas, obviamente, porque sempre que fala tem de ter nas suas intervenções o nome do Sport Lisboa e Benfica mencionado. Sim, claro que sim. Pronto, portanto não é propriamente uma das minhas pessoas preferidas, mas sinceramente quem me dera que ele viesse e que assumisse a presidência do Futebol Clube do Porto, porque assim pode ser que se acabasse com esta hegemonia do Pinto da Costa, não é? Que se calhar já está na hora de terminar. Pronto, acho que o futebol português iria beneficiar bastante disso. Certo. Francisco, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre as rúbricas ou não, se queres dar algum toque. Posso dar um toque no Pinto da Costa? Bem, para os benfiquistas é melhor que ele fique neste momento, porque eu acho que ele neste momento não está assim muito interessado no futuro do Porto, senão o Porto não estaria nestas condições. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Em segundo lugar, acho que para o futebol português ter uma pessoa como o André Vilas Boas na presidência é muito mais interessante, tendo em conta aquilo que o Pinto da Costa foi para o desporto em Portugal. Acho que não foi propriamente uma pessoa benéfica, bem antes pelo contrário. E o Vilas Boas é um homem inteligente, parece-me um homem sério também. Acho que é um líder nato que já se percebeu que também tem outras ambições além do futebol, etc. Mas onde se mete, tenta fazer as coisas com seriedade e com inteligência. É um homem capaz, é um homem culto, é um homem que fala bem, etc. E acho que podia ser muito interessante vê-lo na presidência do Porto, até porque traria uma rivalidade. Há bocado tocaste no ponto dele, está sempre a falar do Benfica, etc. Eu acho alguma graça, desde que não se passe certos limites, acho alguma graça que haja esta picardia constante no futebol. Acho que o futebol vive disso e ele também apimentava um bocadinho as coisas. Concordo, aliás, eu acho que o Porto vai ter ali uma crise de sucessão, muito sinceramente, quando acabar o tempo Pinto da Costa. Eu acho que vai haver ali uma grande ruptura no Porto, ali entre a vertente Vítor Bahia, ali entre a vertente André Vilas Boas, eu sinto isso. Como o Porto vai sair daí, depende, por exemplo, acho que o Benfica beneficiou muito ter Rui Costa a presidente. Lá está, uma figura muito ligada com o clube, uma figura que faz as coisas de forma séria, tenho o Rui Costa muito em conta, tal como tenho André Vilas Boas muito em conta também por causa disso, não só pelo sucesso desportivo que teve e desse ponto de vista também foi uma figura impactante em Portugal, mas lá está, do ponto de vista de bastiadores, tal como disseste. Tenho pena, por exemplo, do Sporting não ter uma figura que, por exemplo, pudesse assumir a direção, e não se fala em ninguém para além de Frederico Varandas, com esse tipo de ligação ao clube e já com algum passado, se não fosse enquanto jogador, se fosse perto do clube de alguma coisa, e que transmitisse, no fundo, essa energia também. Sinto que o Rui Costa transmite, que André Vilas Boas transmite, não sinto ninguém no Sporting capaz de fazer isso. Acho que o desporto iria melhorar bastante quando é Vilas Boas a presidente do Porto. O panorama nacional acho que evolui bastante. Portanto, damos por terminado o episódio de hoje, acho eu. Agradecer muito ao Francisco. Obrigado, foi um gosto.
E pronto, vamos estar cá para a semaninha. Eu vou estar em torneios. O Gil há de estar de férias, tal como sempre. E até me surpreendeu teres aparecido no episódio de hoje. Estava aqui de ao pé. Sim, claro. E pronto, havemos de voltar a publicar daqui a pouquíssimo tempo. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Obrigado, Francisco. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.